Olá, novamente, sejam bem-vindos ao mais um MaluCast. Estamos aqui, você que está acompanhando sabe que nós estamos vivenciando a jornada do Slenderito. Está aqui comigo de novo, Slenderito, seja bem-vindo. Olá, doutora, tudo bem? Bom, deixa eu fazer o seguinte, vamos olhar para aquela câmera ali, porque o pessoal pergunta assim, vocês estão juntos sempre? Eu falei, estamos juntos sim. Aqui estou personificado, o Slenderito, como sempre. E hoje, doutora, os assuntos vão ser... Hoje o assunto é bacana. E você que está acompanhando sabe que a gente percorreu a descida da escada, né, mostrando as fases de instalação de uma doença, e nós estamos na fase da subida, né, mostrando o que é necessário fazer para, degrau por degrau, chegar num patamar de máximo equilíbrio. Episódio passado, você que não viu, vai lá, nós falamos o primeiro passo nessa subida da escada. São 7 passos, isso é uma coisa didática, mas que ajuda bastante, né, Lenderito? É um número, mas é um número eficiente. É um número bacana. Então, o primeiro passo está lá. Hoje nós vamos para o segundo passo nessa trajetória de subida da escada em direção ao patamar de máximo equilíbrio. Que maravilha. E essa etapa, Slenderito, se chama libertação. Libertação. Se libertar de... Palavra-chave. Palavra-chave. Essa fase é você se libertar de tudo aquilo que te empurra a escada abaixo em direção ao buraco da doença. Posso dar um exemplozinho já para a gente começar? Da semana que passou bem pesada para mim? Diga. Eu fiquei muito triste. Triste mesmo. Eu vou falar para vocês. Sabe por que eu fiquei triste? Porque quando a gente dá uma dica para alguém, sabendo o mal que aquela pessoa está sofrendo com a atitude dela, é complicado, né? E quando a pessoa olha para você e fala assim, dá nada não, tá tudo bem. E esse exemplo vem de um tio fumante. A gente não está criticando os fumantes, nem falando mal deles, nem nada assim. Cada um faz na sua vida o que quer. Mas eu falei para ele, doutor, é o seguinte, olha para mim aqui, tio. Vou repetir a mesma frase para ele. Tio, você sabia que quando o senhor coloca esse cigarro na boca, cada tragada do senhor aí, é como se o senhor estivesse tirando a sua vida aos pouquinhos? Que um fumante, em média, perde até 8 anos da sua vida? Que o cigarro, em média, tem aí 4.720 tipos de toxinas diferentes. Cada vez que o senhor dá uma tragada nesse cigarro, o senhor pelo menos vai ingerir umas 2.000 toxinas dessa. Então, assim, seu corpo vai ficar frágil. Tudo no senhor vai ficar, sabe, machucado por dentro, diga-se de certa forma. Ele olhou pra minha cara e... O que você tem com isso? Eu compro com o meu dinheiro. Nunca te pedi pra comprar um cigarro pra mim. Ele não entendeu que eu estava apaixonado pela vida dele, por ele estar ali e querer o melhor para a vida dele. Pois é por isso que o primeiro passo é ter como foco a saúde, né? Você vai assistir lá o episódio anterior, mas é só falando de passagem, o primeiro passo é esse, é a conscientização de que saúde não é sorte e doença não é azar, que são escolhas, né? A saúde e a doença você constrói no dia a dia. E quando você tem como foco ou como meta a saúde, isso já é um passo da conscientização. Então você vai se libertar desse tipo de desculpa, né? E o cigarro é um ponto importante. E aí, sabe o que eu gosto, Lenderito? E isso serve para você, quando você for fazer uma retrospectiva da sua vida e identificar os lobos que ameaçam a sua saúde, eu gosto dessa comparação, lembrando lá de novo da história dos 3 porquinhos, né? Então, a nossa vida é cheia de lobos que interferem na saúde. Quando você for identificar esses lobos, divide por setores, por categorias, aqueles 7 setores, quando eu falei da saúde plena, né? Então, o cigarro está dentro do setor da saúde física. Então, vamos identificar dentro do físico quais são as atitudes, os comportamentos que comprometem a nossa saúde física. O cigarro é um deles. E quando você falou 8 anos, você falou bem acertadamente, isso está dentro da idade biológica, né? Eu já falei da idade biológica aqui, né? Tenho até um livro meu e da doutora Eliana, que é Idade Biológica, Comportamento Humano e Renovação Celular, e onde a gente mostra os fatores aceleradores do tempo e os fatores rejuvenescedores. E o cigarro é um deles. Ele envelhece, acelera o envelhecimento e ele envelhece em torno de 8 anos. Então, a pessoa tem 30 anos, o fumante tem, biologicamente, 38 anos. O que significa isso? O sistema circulatório, cardiovascular e tudo está
mais envelhecido, 8 anos. Isso é grave, Tá se não é? estragando aos poucos, né? Então, as doenças chegam mais cedo, Uhum. porque quanto mais desgastado o organismo, maior é o risco de ter doença. Então, se libertar de um vício, por exemplo, e o cigarro, com todas as propagandas que existem, toda a conscientização, é até assim, perda de tempo falar do cigarro, porque todo mundo já sabe o mal que ele faz. Mas no Brasil, ainda 12% da população brasileira é fumante. E Sabia? o fumante passivo, doutora? Eu estava na sala com ele, eu acabei ingerindo, inalando a É. fumaça, porque 4 ele não tem horas risco, ele acha que não tem nenhum risco para quem que está não do lado afeta o dele. Não outro, né, afeta o outro. afeta demais. Quer dizer, 4 horas com um fumante dentro do ambiente fechado equivale a você se torna um fumante também, né. Então tudo isso é muito grave. Agora, como se libertar desse vício, né. Essa Tem prisão, né? essa Eu acho que é uma prisão, prisão, né? é uma prisão. Tem muitas técnicas. Eu conheço pessoas, e não uma nem 2, várias, que, por exemplo, quando nasce um filho, para de fumar, do dia para a noite. Ele resolveu aquilo. Então tem comportamentos diferentes, né. Tem mulheres que quando engravidam, param de fumar. Bendita gravidez essa, Amém. né. Bendita gravidez. E tem pessoas que já precisam de um tratamento, né, tem os adesivos, sabe que eu tive alguns pacientes que é uma técnica que eu vi comprovada, e recentemente eu conheci um rapaz que contou essa mesma história. É uma técnica de pegar, porque o que a nicotina faz? Ela aciona no cérebro a zona do prazer. Então fuma, isso descarrega substâncias neuroquímicas que dão a sensação de prazer. Elas pegam frutas que têm mais prazer por ela, né, Uhum. que gostam mais, cortam em pedacinhos pequenos, põe num potinho e cada vez que vem a vontade de fumar, come aquela fruta. Então, o que eles relatavam para mim é que a sensação de prazer é menor que a do cigarro, mas você vai recondicionando o cérebro. Olha que bacana. É uma questão de hábitos, né? Você É, vai fazendo isso e com o tempo você vai. É como vai. como eu falei quando eu parei com açúcar no café, né? Ah, então, No era o começo, outro era era o outro fator que eu prazer, ia aham, citar. era prazeroso sentir aquele docinho junto com o café, o cheirinho. De repente eu descobri que o gosto do café, o sabor do café, me dá mais prazer do que com o açúcar. Exato. Né? E não faz falta nenhuma, porque foi uma questão É, de adaptar o meu paladar. Né? Meu palato se acostumou à falta de açúcar, a não ter a necessidade pelo açúcar. E é. com isso, muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou. E o açúcar pode inclusive ser citado como uma outra libertação, porque na verdade ele é um hábito, né, quase um vício. Você altera a sensibilidade das papilas linguais, então cada vez vai precisando de mais doce para que o cérebro reconheça aquilo como adocicado. E o inverso é verdadeiro, quando você tira, em pouco tempo, é mais ou menos 15 dias, as papilas já recuperam a sensibilidade natural delas e o cérebro, aí você começa a sentir, acho que você até citou isso, você sente o carboidrato doce, né? Você Aham. come uma cenoura, ela é doce, até o arroz você sente um A adocicado, beterraba, fica muito tem mais gente que fala doce. que a beterraba é terrosa, né. É, gosto Eu de terra, sinto, você sente ela eu já doce. sinto ela doce. É como se eu estivesse Exato. mordendo uma maçã, claro, terrosa, mas adocicada. Eu consigo É, perceber o açúcar dela. E ela tem um açúcar super saudável, diga-se de passagem, perto dos demais. exatamente. Então, assim, são coisas que a gente vai mudando conforme vai fazendo com que esses hábitos sejam parte do seu dia a dia. É. Né? Mas eu não sei qual é a dificuldade que o ser humano tem de entender que quando a gente passa para eles essa ideia, é para que eles experimentem e fixem essa ideia durante um tempo até que eles se habituem. Quando eles fizerem isso, virar um hábito de Aí verdade, não tem não mais tem mais, né, não dificuldade. tem mais dificuldade. Mas é É. que chegou, não coma doce, né? Aí a pessoa senta na mesa, acabou de almoçar na casa da tia, da avó, vem a avó com aquela travessa de açúcar, puro açúcar, né? No mousse da vida. É. Aí ele experimenta, como é que eu vou largar o doce? Aí, eu falo o seguinte, olha, a saúde, ela é definida na hora do supermercado. É ali que você tem que ter o critério da escolha, né, ter um critério bem refinado. Se esse produto faz mal, e não é segredo para ninguém identificar o que faz mal, o que não faz,
deixa na prateleira. Abastece a casa com produtos que você sabe que vão te trazer mais saúde, né? Então, se libertar dos erros alimentares é outra libertação que tem a ver com a saúde, né? Se libertar do sedentarismo. Aqui tá o exemplo. Ah, muito bom. Aqui tá o exemplo. Tá certo que eu Exato. dei umas pisadinhas em cima da bola de vez em quando, mas eu tô E correndo. hoje a gente tem que criar um espaço para se exercitar, coisa que na minha infância não tinha. Eu sempre lembro que criança vai para a escola a pé, volta a pé, você se vira sem carro. Hoje mudou muito, infelizmente. Quando eu estava na faculdade, Slenderito, eu morava a 2,5 quilômetros da faculdade e a 2,5 do hospital. O hospital era o oposto da faculdade. Então eu andava no dia 10 quilômetros sem perceber, feliz da vida. Isso é uma diferença muito grande com a geração de hoje, Ah, é né? muito, Hoje né? você tem que ir numa academia, você tem que criar um ambiente em casa para você fazer exercício, né? E o exercício, o não sedentarismo, ele é assim indispensável. Caminhada é o principal, né? A perna, a musculatura das pernas faz o papel de um segundo coração. Faz o retorno venoso, faz a drenagem linfática, então o andar é fundamental. E você já percebeu que hoje, cada vez, a gente anda menos, Uhum. porque você Quando- está sempre com pressa, né? Você acaba usando o carro, não é porque você não gosta de andar, é porque você sempre está com pressa, né? Geralmente é o deslocamento, né? A vida Para do dia a otimizar dia o hoje é para tempo. otimizar. Para você poder chegar em casa e falar, posso sentar 10 minutos depois durante o almoço e relaxar, né? É, Descansar o meu almoço. Se você não faz isso, se você não tem essa mobilidade, você também não consegue fazer isso. Só que você esquece muitas vezes. Eu falo para minha filha, que também trabalha, então a gente mora a 3 quilômetros do trabalho dela. Tem uhum, dias que ela volta a pé. E eu falo, por que você não vai a pé? Ai, é, são 3 quilômetros para ir. Pois é, mas se você leva 20 para vir, 20 para ir, se você gasta de carro ou moto 10, você só aham, vai sair 10 minutos mais cedo, só que você é vai ganhar verdade, qualidade de faz vida. diferença. Ajuda a fazer a sua digestão, né? A circulação vai melhorar. Você não precisa voltar para casa e falar assim, agora tem que ir para academia porque eu não fiz nada de exercício. É. Você fez o exercício. É como escada, né, eu moro no 13º andar atualmente, eu desço de escada, porque é um exercício e é gostoso, e quando você faz e vê que é totalmente possível e Possível. nem cansa tanto, você fala: "Ai, que bom, né, me libertei do elevador". Então são essas libertações, essa etapa é fundamental. Primeiro você tem a consciência de que é possível resgatar a saúde, que doença não é uma fatalidade, e aí você vai pontuando setor por setor, o que que é importante você se libertar. Então você que está aí, faça a sua listinha. Do ponto de vista físico, o que que te aprisiona e te empurra para o buraco da doença? E liste lá, tá? Algum vício, o açúcar, como citamos, o sedentarismo, né? Na hora das compras, você abastece a sua casa cheia de guloseimas, então liberte-se disso. Voltando à história, você lembrou de mais alguma coisa Eu lembrei, física? não, do físico eu lembrei porque do físico a gente tem muito do alimento, né? Agora tem duas coisas que eu vejo que as pessoas falam muito e eu contestava antes e hoje também estou retirando praticamente que Uhum. 99% disso tudo, que é o óleo, né? Exatamente. Que às vezes ainda é necessário, mas eu aprendi a usar também a gordura natural, né, Aham. do próprio alimento, do frango, né, de uma carne suína que tem a sua própria gordura e ela faz essa fritura para você se necessário for. E usar muito a famosa Air alguma coisa lá, que eu não vou fazer propaganda porque não estão me dando um centavo para isso, né? Mas Uhum. aquela fritura que é sem óleo, que também ajuda Exato. muito, né? Ela até Ajuda. tira o excesso do óleo, da gordura É. muitas vezes. E é Então, totalmente possível você preparar comida sem o refogamento, né, que é tradicional você colocar o alho para refogar alho e tudo mais, os temperos. E é totalmente possível sem, né, e quando eu ensino isso para os meus pacientes, eles se surpreendem quanto de óleo gastavam no mês, né, e agora não compram mais óleo. e tem gente que usa margarina. Ainda usa, nós falamos dela, né, Uhum. então vamos riscar ela. Libertar da margarina também é outra coisa, Liberdade e né. crescimento. Vai subir a escada, não desce. Volta, continua subindo. Exatamente. Vamos lá. Aí, seguindo aquela didática dos 7 setores, o que você vai analisar também o que que você pode se libertar do ponto de vista emocional.
O emocional tem um peso importante na nossa saúde plena, como eu Uhum. digo, né? Então, eu cito muito assim, mágoa, a mágoa envelhece, a mágoa acelera o processo de degeneração do organismo, porque ela desencadeia reações neuroquímicas que prejudicam o organismo. A raiva é outro sentimento que também traz muitos prejuízos para a saúde, ela forma doenças, sabe? O que mais que você lembra aí dentro do aspecto emocional? A perda, a morte, o sentimento, A tristeza, o tristeza, o negativismo, lembrei. O negativismo de tudo negativismo é isso. uma coisa que me chama atenção. É gente negativa, né, então você fala assim: "Ah, que co parece que vai chover. Ih, já vem um dia aí que não dá para fazer nada, é chuva". Aí você fala: "Ai, que o céu tá lindo, saiu o sol. Nossa, já vai ser aquele calor insuportável". Vê sempre o lado negativo das coisas. Então esse pessimismo que se alia ao negativismo é uma postura, um posicionamento altamente prejudicial para a saúde. Sabe o que é pior de tudo, doutora? É quando você tá assim, numa situação, imagine você, eu olho, como a doutora acabou de falar, o dia amanheceu nublado, aí você olha e vê uma pontinha do sol lá querendo sair entre as nuvens. Você para alguém e fala: "Que maravilha, olha o sol lá". Tá maluco? Onde você tá vendo o sol? Aí você fala: "Tá lá, ó, o sol tá por cima da nuvem, o sol não some, ele tá lá. Se amanheceu, ele vai estar lá, de alguma forma. Uhum. As nuvens estão atrapalhando. Daqui a pouco ele aparece. E se não aparecer, ele continua lá e nós estamos aqui iluminados de alguma forma". Aí a pessoa fala: "Meu Deus, como é que pode vocês, Lenderito, tão cheio, né, de motivacional, parece que quer sempre colocar todo mundo para cima". Eu falei: "Não é, gente, se imagina só, eu já tive problemas gástricos terríveis exatamente por isso, por viver o meu emocional totalmente atrapalhado. Eu Uhum. vivia perdido no mundo e correndo e tudo era acelerado, a minha vida era um caos. Como É. eu não vou tentar ensinar ou repassar para a pessoa que o Ter um positivismo po pode melhorar?" ter um posicionamento mais otimista, né. Não, acalma tudo, E doutora. tudo É que você incrível. foca, cresce, né. Então você foca só o lado negativo, aquilo toma uma importância maior, se agiganta e toma e ocupa um espaço maior na sua vida. E tudo tem um lado positivo. Então, Sempre. para você que está aí, analise o seu comportamento do ponto de vista emocional e veja o que que você pode se libertar. Escreva, né, é importante fazer esse relatório, esse checklist, dividindo por setores, que isso facilita a sua autoavaliação. E veja, você é pessimista? Troque por uma postura mais otimista, começa a ver o lado positivo das coisas, né. Ou você tem alguma mágoa aí, guardada, trabalhe isso, por isso a terapia é importante, Agora eu né. vou dar uma dica essencial, Hã. mas essencial mesmo. Eu aprendi uma coisa: livre-se de relacionamentos tóxicos. Isso é um ponto que faz toda a diferença, porque pessoas que costumam bater nas suas costas, mas costumam tentar puxar seu tapete, ou de pessoas ao seu redor, não o seu, mas de pessoas ao seu redor, e você viu o que ela está fazendo, esse tipo de pessoa, ela só te puxa para baixo, ela não vai deixar você subir a escadinha, acredita em mim. Você sabe que aí tem uma frase de um autor fantástico que eu estudo a literatura, que é assim, ó: "Não convivas com quem você não pode prezar". Hum. Isso daí, tem norteado a minha vida há muitos anos. E olha a profundidade dessa frase. O que que é uma pessoa que você preza? É uma pessoa que você admira, que você considera, da qual você se orgulha. Então, nas escolhas, de novo as escolhas, você colhe aquilo que escolhe. Então, comece a selecionar os seus relacionamentos, o seu convívio, e filtre pessoas que você pode prezar, pessoa das quais você se orgulha, que você considera, Vão não agregar é? na sua vida, né, vão multiplicar coisas boas. Exato. É que você tem afinidade de princípios, de opiniões e convicções, isso é muito importante. Pontuando só aqui pela doutora, não quer dizer que você não tenha que ficar perto de algumas pessoas. Só tente ver, observar mais e ter cuidado com esse tipo de ser humano que não vai agregar coisas boas e vai te levar para um buraco, porque muitas vezes o negativismo ele é tanto do nosso É. lado que Uhum. você acaba sendo absorvido. Nós somos esponja, então a gente absorve. E essa absorção às vezes
nos enfraquece. Enfraquece É, energeticamente, e enfraquece, faz te mal. desvia do seu foco, Sim, né. Então, emocionalmente, a terapia é uma coisa fantástica, e além da terapia, esse autoconhecimento, essa autoavaliação, e ir se libertando de uma coisinha ali, e na somatória, isso faz uma diferença imensa e facilita essa subida em direção a um patamar de máximo equilíbrio, né. em família, doutora, as famílias hoje em dia, como a senhora falou, agora há pouco nós falamos aí do excesso do cotidiano, do dia a dia, da luta para poder dar um lugar melhor aos filhos, até os filhos poderem ajudar os pais, porque hoje muitos filhos ajudam, né, são o arrimo de Uhum. casa. Arrimo, para quem não conhece a palavra, coisa de velho falando, tá vendo só? É aquele filho que ou aquela pessoa que mantém a casa, que ajuda, É. né, então são muitas pessoas hoje que têm os seus filhos como o arrimo de casa. Quem coloca o alimento em casa. E em certas situações, o pai, por uma certa frustração, ou a mãe, não aceitam isso, se sentem, inferiorizados, isso gera uma certa desarmonia dentro de casa. Isso também é um problema sério, né. É, a harmonia é vital em todo ambiente, e a família, como é um convívio muito próximo, né? Todo ambiente a gente tem que procurar harmonia, né? Então, na família, a desarmonia é um aspecto muito relevante na saúde, né? Então, buscar harmonizar, e de novo, eu acho que não convivas com quem não podes prezar, isso aí também está implícito na família e também na sociedade, né? Eu acho que a gente já pega esses 3 aspectos aí, a sociedade também, se você tiver como leme da sua vida esse ensinamento, né, de buscar pessoas para convívio próximo, lógico, o mundo está aberto, você convive com todo mundo, mas fazer vínculos e de fato ter na sua proximidade de convívio pessoas com as quais você tem afinidade de opiniões, de convicções, pessoas das quais você se orgulha, admira, isso faz toda a diferença no seu aspecto de saúde, né. E as Agora pessoas que convivem com a gente muitas vezes, que têm aquele problema de se autoafirmar, doutora. Essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de positivar a própria vida, de dizer assim: "Não, eu consigo, eu posso". E elas também recebem isso, essa carga emocional de casa, né. Então essa é, desarmonia, ela também faz parte desse contexto todinho. A pessoa que ela vive nesse baixo astral, nesse humor, né, negativo, muitas vezes, o famoso humor negro, né. "Você tá uhum, bem?", né, "Tô". Se não fosse ter que trabalhar agora? É, tô. Se não fosse é. ter que deixar a carne para meu pai comer, porque minha mãe, né, tá reclamando que eu comi demais ontem. Então tem muita coisa que mexe, com o ser Agora humano. você sabe que você tocou numa palavra, ainda bem que você falou, porque eu lembrei de um aspecto importantíssimo no comportamento, que afeta demais, a gente falou de mágoa, de tristeza, de negativismo, é o mau humor. O mau humor contamina a pessoa, contamina o ambiente onde ela está, seja um ambiente familiar, seja um ambiente profissional, seja um ambiente social. E você sabe que o mau humor tem tudo a ver com o intestino? Então você vê que as coisas se cruzam, né? Peraí, vamos recapitular, não entendi. O O mau esmederito, humor tem tudo a ver o com intestino. intestino. Você conhece a palavra enfesado, né? Sim. O enfesado não é o mal-humorado? Eu tenho um amigo assim. É uma palavra que talvez não se use muito hoje, né, não sei, Não, não, né, eu eu uso nunca muito, mais mas ouvi, na o verdade. enfesado é o mal-humorado. De onde você acha que veio a palavra enfesado? A Ah, etimologia da palavra, cheio de fezes, captei. entendeu? Então ela nasceu disso, porque já percebia lá em tempos idos, que eu não sei Eu qual, gostei dessa, foi pesado, foi é bom. que a pessoa que tem intestino preso, que o Aham. intestino não funciona adequadamente, afeta o humor. Então ele é enfesado, cheio de fezes. Por que isso? Isso tem uma explicação que na época do surgimento da palavra com certeza não sabiam, né, mas eles tinham a intuição de perceber essa relação de intestino com comportamento. Porque a serotonina, que é o hormônio do bom humor, é produzido em grande parte no intestino. Então, quando o intestino está ali sobrecarregado com fezes, a parede do intestino com acúmulo de fezes, isso diminui, compromete demais a secreção de serotonina. Olha só. Baixa os níveis de serotonina, diminui o humor.
Que A bom que eu não sou pessoa uma pessoa fica enfesada. não é enfesado, ainda bem. Não. Por isso que eu falo tanto intestino, já viu, né, que eu falo demais. Na família eles me chamavam de biguá. É, É, esse eu não conheço, esse biguá é um termo não. pássaro que ele come e já vai pro Ah, banheiro. ah, entendi. Eu não tenho esse Então problema. você tem bom humor por isso, né. Pode E ser. você sabe que criança, aquela criança que sorri pouco, que é mais mal-humorada mesmo, quando você normaliza o intestino, e normalizar o intestino significa ele tem que estar limpo, vermifugado e com a flora intestinal equilibrada. São 3 coisas que tem que fazer no intestino. Então não é Tem apenas que só fazer a higienização do teu intestino, não, tem que você fazer tem todo esse que processo. curar a desbiose, que é a permeabilidade atrapalhada do intestino, né, você afeta diretamente o humor da criança, o comportamento. Isso é assim, né, eu tenho uma larga experiência de 34 anos Pode falar cuidando com disso, propriedade, né. posso falar com propriedade. Muda demais. Então o mau humor é uma coisa que tem que ser revista, a pessoa tem é muito desagradável conviver com mal-humorado, não É é? uma pena que a gente não pode falar algumas frases aqui, porque ficaria meio pesado. Mas agora eu tô entendendo quando alguém tá bravo e alguém fala: "Ó, vai!" Ah, sim. Vamos ver se os nossos ouvintes completaram a frase É bem mentalmente. isso. Quando você vê alguém muito enfesado, aquela pessoa muito mal-humorada, pode ser que ela esteja enfesada. Aí você já sabe, né. A frase é, se você entendeu a frase, diga lá, comente lá qual que é o final dessa Muito frase aí bom, do Slenderito. muito bom. E outro aspecto importante, nós falamos do físico, já pulamos para o emocional, para o familiar, para o social, né? A gente fez o. Sim, sim. E o espiritual? Hum, Esse é importante. Esse eu vou te dizer uma coisa. Sabe do que a pessoa tem que se libertar? hum? Do hábito corriqueiro de matar e roubar. Como? Sério. Hã, deixa eu Eu vou entender. perguntar. Não, deixa eu perguntar para eles primeiro, doutor. Agora, se vocês entenderam essa pergunta, tem que se libertar do Do hábito hábito de matar. corriqueiro. Corriqueiro de matar Corriqueiro. e roubar. Então, analise você aí que está me ouvindo. Vou olhar bem para você, se você estiver assistindo, né? Você acha que você já matou e já roubou? Você já esse é um mandamento, né, inclusive. Não Para matarás, mim, não não roubarás. matarás e não roubarás. Eu acho que o mandamento é a coisa mais perfeita. Os 10 mandamentos são as leis mais perfeitas que tem. E se a gente não é à toa, né, que o Criador deu esses 10 mandamentos como norte para a humanidade numa época que ela estava totalmente perdida. Continua perdida, mas naquela época estava. Se a gente seguisse realmente os 10 mandamentos, a gente estava cumprindo a nossa missão aqui. Mas você sabe que o problema é que esses 2 mandamentos em especial, eles vão muito além do que normalmente se interpreta, porque o mandamento não diz não tirar a vida de alguém, é É, não matarás e não roubarás. Então, quando, por exemplo, uma pessoa dar um exemplo aqui. Está empolgada com um projeto, por exemplo, ele está feliz, ele compartilha com uma outra pessoa, um amigo que seja, e conta o projeto todo entusiasmado, e o outro fala assim: ixi, isso aí não vai dar certo, não. E na época de hoje, do jeito que está o mundo, pode esquecer. Ele acabou de matar o entusiasmo do outro, a alegria do outro. Você entendi. entendeu? Agora Ele sim. matou. Ele roubou a alegria do outro, porque esses 2 mandamentos, eles se misturam, sabe. Quando um filho, por exemplo, ele tem um talento e ele tem uma aptidão para alguma profissão e de repente o pai fala: "Não, isso daí não vai dar certo, isso aí não dá dinheiro, vai procurar fazer outra coisa", e aí desvia o caminho do filho e conduz para uma outra formação, uma outra profissão, ele matou o dom, o talento, o sonho daquela pessoa. Então, no dia a dia, a gente comete muito esses 2 crimes, matar e roubar. E é por isso que eu coloco isso nessa lista para você começar a se analisar. E agora, depois de ampliar o sentido desses 2 mandamentos, o que você acha? Você já matou e roubou? Então, avalie o comportamento. Às vezes a gente faz isso com o outro e até sofre isso do outro, e é importante que a gente identifique que
não dê atenção para isso, né? Você sabe a história dos sapinhos subindo a torre? Não, doutora, essa eu não Então, sei. uma turma de sapinho, muitos sapinhos, subindo uma torre para ver quem chegava lá em cima. E eles foram naquela competição. E a turma lá embaixo vibrando com aquela competição. E eles falavam assim: ixi, mas eles não vão conseguir, não. Essa torre é muito alta. E eles são pequenos demais. E eles subindo, quando vê, uns caíam. E lá a plateia continuava naquela vibração. Ah, não vão conseguir. Olha o tamaninho deles, olha o tamanho dessa torre. No meio eles vão cansar. E caíam outros sapinhos, né? E assim foi, até que um só conseguiu chegar lá em cima da torre. Aí os jornalistas foram lá saber como, né, que ele conseguiu uma proeza tão difícil. A hora que foi entrevistar, perceberam que ele era surdo. Então Entendi. ele só chegou porque ele não ouviu aquela torcida contra, né? Negativa, né? Negativa. E essa consciência do não matar e do não roubar é importante para a gente evitar esse comportamento altamente destrutivo e totalmente grave, né? E ao mesmo tempo você saber identificar no outro quando faz isso E vou com falar para a você senhora, vou próprio. falar para a senhora agora, eu vou abrir um pouco o coração e falar um pouco sobre um pouco do eu nesse ponto. Há muito tempo, né, diga-se lá, alguns anos atrás, eu recebi muito desse não, 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 não. Quando eu vim para a capital do estado do Paraná, eu subi a serra, inclusive até da minha própria mamãe, que falou: Você viaja muito na maionese, como é que você vai querer ser alguém lá se você não tem nem estudo? Você falando que vai trabalhar na televisão, como assim você vai trabalhar na televisão? Uhum. Não viaja na maionese. Algumas Olha, pessoas falavam assim: Você tá maluco? Quem que vai te dar a oportunidade? E desde que eu escutava essas palavras, você era surdo. eu era surdo Ainda e bem. eu fazia o contrário, porque todas essas palavras entravam, elas me feriam, elas me machucavam e eu evitava de replicá-las para outras Uhum. pessoas. Então, quando eu passei a ver que eu fazia bem para outras pessoas, aquele bem que eu estava fazendo vinha para mim. Porque me dava ânimo, me dava energia e falava: eu vou conseguir, eu vou chegar, eu Certo. vou fazer e vai dar certo. E deu. Agora que bom que você Né? tinha esse É espírito um senso de mais. conversão. Eu aprendi que isso é um senso de conversão É. minha. Eu Agora, entendi que quantas pessoas não morrem na praia por causa de uma palavra do outro, é né? não absorver, é o que eu falei do É, absorção, nós somos esponja, então o que eu fazia? Eu usava o não como um sim, porque o não eu já tinha, certo. então eu ia buscar o meu sim, e por Exato. mim, não ficava esperando as Que bom. pessoas, e não negativava e não falava para os outros o mesmo que falavam para mim, porque aquilo me machucava, então por que que eu Uhum. ia repetir aquilo para outra pessoa? Quando alguém falava: "Eu tenho um sonho de fazer isso", vai que você vai conseguir. Vai, é, Luta que você exatamente. consegue, vai atrás, olha É. aí, eu dormi no banco de praça e tô aqui comendo hoje estrogonofe, sabe, vem Aham. comigo, vamos embora. E com isso foi tão gostoso, porque hoje eu olho para trás e eu vejo muita gente que eu ajudei, pessoas que depois de eu ter saído de outros trabalhos continuam meus amigos, eu falo que quando eu faço uma amizade ela não é para um dia, não é para uma hora, não é para 10 Uhum. minutos, é para a vida toda, Para a vida tá. toda. Pode não conviver comigo, mas a gente vai se encontrar e eu quero olhar para ela e falar: "Você tá bem?" Que é o espírito motivador, né, você motivar a pessoa E faz muito naquilo que bem. ele anseia. Isso para os pais vale muito, estarem atentos às aptidões dos filhos, aos talentos que eles trazem, não desviar o caminho da pessoa, que às vezes a pessoa, vai ser útil naquele setor para o qual ele já veio imbuído de talentos e de dons, e você desvia, e quantas pessoas vão ser privadas daquela E sabe que muitas vezes as pessoas fazem isso pela frustração da própria vida, né. dela própria, né. É, por não ter conseguido aquilo que ela sonhava e daí outro vai conseguir, como assim ele vai conseguir se eu não Ou conseguir? tem aquela visão negativista que a gente já É, falou, né. Então, é isso tudo que a gente está conversando, Slenderito, é para quem está aí nos ouvindo, ficar atento a si próprio. E faltou um setor que eu gosto muito, que é o setor profissional. E sabe uma coisa, uma libertação que eu acho que é prioritária num ambiente de trabalho, é fofoca. então, Se fofoca, liberte intriga. da fofoca. Intriga, fofoca, conversinha, se liberte disso. Policia a si próprio, se liberte. Tem uma frase que é
uma frase não, um ensinamento que é fantástico. Eu aprendi de uma amiga que aprendeu de um senhor que eu conheci, mas não ouvi diretamente dele, uma pessoa muito sábia, de um conhecimento maravilhoso, e ele dizia assim, ó: sempre que você for falar alguma coisa, faça 3 perguntas antes. Primeiro, é verdade? Se isso que você pretendia falar não for verdade, já encerra por ali. Passou nessa primeira pergunta, é verdade? Você pergunte assim: deve ser dito? Porque às vezes é uma verdade, mas não deve ser dito. É para guardar para si próprio, né? Se for esse o caso, esquece o assunto. Se você concluir que deve ser dito sim, faça a terceira pergunta: é o momento? Às vezes é verdade, deve ser dito, mas não naquele momento. Você põe tudo a perder se falar na hora errada, Geralmente né? os chefes, né, têm que fazer esse pensamento, porque às vezes eles vão falar na frente dos outros uma verdade que não é o momento na frente daquelas outras É, pessoas. É para chamar num cantinho, isso. vem cá, vamos conversar. Aconteceu assim, assim, assado, E para a né. gente mesmo, no dia a dia, no convívio da família, no Uhum. convívio social, no convívio profissional, Entre a né? esposa e o marido, tem coisas que as Exato, crianças tem não precisam coisa. ficar ouvindo, não é Exato, às vezes verdade? não é o momento e às vezes nem é verdade, aí vai no campo da fofoca. Você nem sabe de nada, não presenciou, não vivenciou, não tem conhecimento, ouviu de outro, provavelmente ouviu tudo alterado, né? E de repente já está ali replicando aquela conversa que não tem fundamento nenhum. Não é isso? A gente ouve É muito bem no isso. trabalho, não ouve? Aí você vai filtrar, espera aí, de onde que surgiu isso? Você vai ver, não tem nada a ver o assunto, É né? o telefone sem fio, né. O telefone sem fio vai alterando totalmente. Então, se policie nesse aspecto, se liberte da fofoca, porque ela só cria desentendimento, só cria insatisfação, cria um ambiente negativo e isso impacta na sua saúde, né? É descer a escada. Então, Slenderito, eu acho fantástico esse segundo passo da libertação. Da libertação, ele é importante, porque quando a gente se liberta, e às vezes as pessoas vão falar assim: "Mas eles estão falando de saúde, estão falando sobre, cuidar realmente do organismo?" Sim, e olha essa dica, quando você segue o passo a passo da doutora, como eu segui, esses passos foram fundamentais. Primeiro que, quando você começa a entender que o que ela está falando para você, toda essa separação de amizade, de palavras, de jeitos de você conviver, de maneiras de você se alimentar, ela está te ajudando com a saúde, principalmente essa aqui, que daí você vai começar a cuidar do restante. E essa subida da escada, ela vai ficar leve. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque eu esqueci de uma coisa muito importante que eu não perguntei. A gente falou de cigarro, falou de tabagismo, né, todas essas coisas assim, mas e o álcool, doutora? O álcool, ele é tão prejudicial quanto o cigarro, muitas vezes, ou quanto outras coisas que a gente Olha, ingere? você tocou num assunto importantíssimo, sabe? Porque existe muito aí o comentário: "Ah, cerveja é diurética, né, o vinho tem propriedades medicinais e tal, Que é um cálicezinho por dia. o europeu toma vinho". Então tem algumas considerações importantes. Primeiro, nós não podemos esquecer que essas bebidas têm teor alcoólico, e o álcool sempre vai sobrecarregar o fígado. O Hum, fígado é muito sensível a álcool, tá? Quanto ao vinho, as pesquisas que mostram o benefício do vinho são feitas em países europeus. Então, os hábitos são outros, hábitos alimentares completamente diferentes de nós brasileiros, eh, o estilo de vida é diferente, a constituição genética deles é diferente e os vinhos também são diferentes. Então, não dá para você eh, usar eh, pesquisas de outros povos com tantas diferenças, é preciso ter cuidado nisso. E eu tenho 2 exemplos, Slenderito, que vale a pena contar aqui para os nossos seguidores, nosso ouvinte, nossos espectadores, que 2 pacientes que eu tive, porque nessa vida profissional como médica, nada como as vivências, nada é mais assertivo do que aquilo que você assiste nos seus pacientes. Eu tive uma época um paciente maravilhoso, ele tinha 42 anos quando me procurou, com uma cirrose terminal. nossa, De fato, 1 ano depois ele faleceu. Uma pessoa maravilhosa, extremamente criativo, alegre, casado, um casal maravilhoso, e ele chegou num estágio gravíssimo de cirrose.
E sabe o que que gerou aquela cirrose alcoólica, comprovadamente alcoólica, não era viral, não Uhum. era de outra natureza, era alcoólica. Ele tinha o hábito, nos últimos 20 anos, de chegar em casa do trabalho e tomar 2 latinhas de cerveja. A cerveja estava lá na geladeira, não era mais que 2, ele não ficava alcoolizado, ele não bebia na rua, era dentro de Era casa. aquele o social, que muita gente É, fala: "Não, eu e bebo isso daí socialmente". aparentemente não é inocente? É. Você chega em casa, toma 2 Uhum. latinhas de cerveja. Isso antecipou a morte dele e resultou numa cirrose Nossa, que loucura. irreversível. Então não dá o que pensar? Ou Dá. seja, talvez ele fosse mas tem gente que é de fato, abusa do álcool, né, hoje não se fala mais alcoólatra, né, Aham. alcoólico, e nunca tem cirrose. Lógico, são constituições genéticas diferentes, mas você sabe a sua constituição genética, então isso é um alerta que o álcool faz mal, ele prejudica. Olha um caso aí que nós assistimos e é um hábito, aí cai naquilo que eu falo, o acerto tem que ser rotina e o erro tem que ser exceção, não é que você nunca vai tomar uma cerveja ou um chopp, não pode ser rotina, era o caso desse paciente, era diariamente ele tomava 2 latinhas de cerveja. Então isso ilustrou muito e reforçou muito em nós como profissionais essa preocupação com a bebida alcoólica. O vinho do qual se fala tanto, né, existe muitas até defesas sobre o consumo diário de vinho. Então eu tive uma época um paciente, até de origem oriental, magro, saudável, que se cuidava muito bem, um poder, financeiro muito bom, então ele tinha uma vida tranquila nesse aspecto, né, mas ele tinha o hábito de tomar 2 taças de vinho todos os dias. Vinho de primeira qualidade, ele tinha uma adega na casa dele, vinhos de safras maravilhosas. O que que aconteceu? Quando ele chegou para consulta, ele foi porque os níveis de colesterol e triglicérides estavam altíssimos, assustadoramente altos, mais de 3 vezes o máximo aceitável. E ele já tinha feito todos os tratamentos, né, uma pessoa que frequentava, acompanhava com médicos e tal, e foi. Quando ele, investigando os hábitos, ele falou do vinho e foi estabelecida uma programação de tratamento, que você conhece, o método Slender, e nessa programação incluía ele parar com esse hábito do vinho. Eram 60 dias, a gente faz um processo inicial de 60 dias, e assim ele aceitou, uma pessoa bem responsável e tal, e ficou ali acordado que ele fazia isso, Assumiu a faria responsabilidade com a isso, própria vida. exato. Antes de 60 dias ele voltou, ele deveria voltar em 60 dias, né, ele voltou antes, eu até me surpreendi, porque ele já estava de volta, com os exames totalmente normais. Que maravilha. Triglicérides, colesterol, o HDL, LDL, tudo normal. Que maravilha, melhorou tudo, ele muito feliz, nós também. Aí fizemos o que a gente chama de manutenção, né. Time que está dando certo não se muda, então continua fazendo. 2 meses depois está ele de volta com o colesterol alto de novo. Não tinha ficado tão alto quanto da primeira vez, mas subiu bastante. Que desespero. "Mas você está fazendo certinho?" "Tô." "Tá tomando aquele suco?" "Tô." "Tá tomando água com limão?" "Sim." "Tá fazendo os banhos do jeito que foi orientado?" "Sim." "A salada antes do prato quente?" "Sim." Aí a minha cabeça, né, ficou olha, queimando, o que que tá acontecendo? Ele deu um sorrisinho e falou assim: "Eu só voltei a tomar o vinho. Eu Hum. continuei fazendo tudo exatamente como foi combinado, a única diferença da primeira etapa foi que eu voltei a tomar o vinho, porque eu queria saber qual era o impacto do vinho nesse aspecto do colesterol". E ele realmente observou o impacto. Eu vou fazer que nem aquela do chocolatado. Tomou? Sentiu o que que foi o vinho? Pois é. Então, às custas do prejuízo à saúde dele, mas para nós também serviu como um exemplo claro do peso do álcool no metabolismo hepático, né, gerando ali o aumento do Violento, por sinal, colesterol, né. viu? São 2 exemplos que ilustram muito bem essa Bacana. sua pergunta, né. Bem, e
Vamos falar um pouquinho do financeiro, né? Porque todo mundo fala de tudo, mas e os gastos? Aquela turma que gosta de gastar em excesso. É, o Isso também financeiro mexe com as pessoas, né, doutora? mexe, porque a angústia, né, que você gasta além da conta, primeiro que é um desperdício, você vai vai acumulando, né, acumulando coisas que nem têm utilidade, e outra que você corre risco de entrar em dívida. Dívida não é o problema, né, dívida é que você está em movimento, o problema é dívida que você tem dificuldade de pagar, né. Isso gera angústia, gera estresse, que envelhece e que gera doença. Então esses aspectos são fundamentais. E quando você se liberta das coisas, é como você fica mais leve. É literal o negócio, né? Você se desfaz de pesos desnecessários. E aí eu lembro de uma vivência que não tem diretamente a ver com isso, mas ilustra bem essa história de se libertar, como a gente carrega coisas desnecessárias. Eu morei 8 anos no meio da floresta. Trabalhava no hospital da Vale, né, da mineradora Vale, e ela tem esse núcleo no alto da serra, no meio da floresta. Foi dos períodos que eu lembro com mais carinho e com saudade. Um período muito bom. E eu aprendi ali, Slenderito, a viver com uma mala, porque como eu fazia São Paulo, Pará, Aham. a princípio com muita frequência, eu fui diminuindo a minha bagagem, né, porque é muito mais fácil você viajar com uma bagagem Sim. leve, de preferência de rodinha, né, para você não ter esforço, e eu fui diminuindo. Hoje livros você tem online, então te facilita a vida. Eu fui restringindo, restringindo, e eu vi que eu vivia muito bem com uma mala. E E se eu falar, as pensei pessoas não acreditam, e eu né? pensei: "Como a gente acumula coisa desnecessária, né?". E isso serve então para encerrar esse nosso tema de hoje, né, e para você fica então o reforço. Separa a sua vida nesses 7 setores, né, reforçando aí, Slenderito, o setor físico, o que que você pode se libertar, o que que você está fazendo errado para a sua saúde física, quais os aspectos que você pode se libertar. O seu emocional, você está aí com mágoa guardada, tem raiva, vibra em raiva, né? Ou é mal-humorado, né? Eh, Pontue e comece a se libertar disso. No aspecto espiritual, analisa a sua vida espiritual. Você é aquele que não pensa nisso? É bom começar a pensar. Esse é um setor fundamental da vida, Não né? mate e não roube, por favor. Exatamente. O aspecto social, o familiar, o financeiro, o profissional, vá analisando setor por setor, faça a sua relação, onde você pode melhorar, o que que é importante que você jogue fora, são lobos que ameaçam a sua saúde, são pesos que estão te empurrando escada abaixo em direção ao buraco da doença, e se posicione no sentido de subir a escada em direção a um patamar de máximo equilíbrio. É isso que nós desejamos para todo mundo, né, Slenderito? É por isso que nós estamos aqui. Esse é o motivo. Agora, você. Não acabou. Eu preciso fazer o pedido especial de sempre. Curta, coloca ali o botãozinho do sininho para ativar para você as mensagens quando você estiver assistindo ou ouvindo pelo podcast. Não esqueça de compartilhar, porque o que você estiver fazendo dessa forma estará ajudando outras pessoas que precisam de informações como o Malucast traz toda vez que você abre aqui o podcast para ouvir ou para assistir no YouTube. Se estiver no YouTube, por favor, clica ali, ó, compartilhar. Daí lá tem várias opções. Pode compartilhar na rede social que você quiser. Só ensina o pessoal a se inscrever também, porque isso nos ajuda a continuar trazendo informações úteis a pessoas que precisam, que talvez seja o seu caso, se não for, a quem você acha que precisa. Simples É assim. isso aí, muito bom. Até a próxima. Quem tem saúde, tem tudo.